Nós mostramos na semana passada algo terrível que chocou muita gente. O rapaz tem 14 anos, a mãe, um pouquinho mais de 40. Durante uma discussão, a mãe disse o seguinte: ó, vem cá, eu não vou te deixar abrir a boca para berrar comigo, porque eu sou sua mãe, você é menor de idade, você mora na minha casa e você vai ter de me respeitar, entendeu? E o moleque começou: que é isso? Eu chamo o conselho tutelar, eu tenho os meus direitos, cala a boca sua. Aquela coisa toda. A mãe, e eu concordo com ela, ó menino, se você não fechar a sua boca, eu vou bater em você. Eu vou te ensinar a ter respeito e educação. Menino que fica assim gritando com a mãe hoje, vai ser um machista depois, vai bater em mulher. E eu não aceito esse tipo de coisa aqui dentro da minha casa. Se não calar a boca, eu vou te bater. O que o garoto de 14 anos fez? Quis rodar a baiana. Vem cá! Mami, eu vou te mostrar quem é que manda aqui dentro. E, gente, sem exageros, o cara bateu na mãe como se estivesse brigando na rua. Um baita de um canalhão de 14 anos de idade. Olha só o estado dessa mulher. Foi parar na UTI, precisando respirar por aparelhos, em estado gravíssimo, chegou a perder uma perna, o rim parou de funcionar e agora a mais triste de todas as notícias. A mãezinha não resistiu no hospital e acabou perdendo a vida. Marlene Scrock, minha gente. Ela quer justiça agora. Eu estou falando dos outros filhos, dos irmãos do garoto de 14 anos. Eles querem saber o que vai acontecer com esse garoto, que após ter dado uma surra na mãe, foi levado à delegacia, foi ouvido e liberado em seguida. Afinal de contas, é menor de idade, não pode ser preso, senão vai ser traumatizado. Vocês sabiam disso? Que dentro das nossas leis, um dos argumentos usados para aliviar as penas contra os menores de idade é justamente isso: não pode traumatizar. Se traumatizar, pode virar bandido lá na frente. Bandido se tornou porque não foi traumatizado com uma bela de uma surra, porque as nossas leis não permitem. Bandido vai se tornar se não for preso esse rapaz de 14 anos que está solto. Mas o que é que vai acontecer com ele a partir de agora? Porque antes ele foi solto, porque lá na delegacia, bom, veja bem, a mãe morreu? Não morreu? Então foi uma surra? Bom, então o garoto não morreu, pode responder em liberdade. Não, mas agora a mãe morreu. O garoto vai continuar solto? Ou ele vai ser pego? Eu quero ver na reportagem, vamos lá. Estas são as últimas imagens de Marlene Scrock Martins dos Santos com vida. As fotos feitas pela família, ainda no Hospital Cajuru, mostram uma pessoa debilitada, com a saúde fragilizada. Marlene foi internada com vários ferimentos e traumatismo craniano depois de ter sido agredida pelo filho de 14 anos dentro de casa. Marlene foi agredida no dia 14 de março. Depois de 15 dias internada, ela não resistiu às complicações e morreu. A família agora quer justiça, já que o caso deixou de ser de agressão e passou a ser homicídio. Agora muda, né? Porque agora passou a ser um homicídio, né? Porque ela veio a óbito e a gente quer justiça, né? A gente quer justiça, a gente quer que a justiça dê um respaldo para a família, né? Porque até então, até agora, a gente não sabe o que eles fizeram, o que eles investigaram. Até agora, nada para nós, para a família. A irmã de Marlene conta que o adolescente de 14 anos não era o único que estava em casa no dia das agressões e desconfia da participação de outro sobrinho. A gente não acredita que um menino de 14 anos tenha feito tamanha barbaridade, porque a casinha dela era uma casinha pequena e dentro da casa estava esse de 14, o outro de 17 e a mulher do de 17 que tem 15 anos dentro da casa. Os que estavam dentro da casa, eles têm o que falar, a verdade tem que vir à tona porque a família quer e quer a justiça. Marlene Scrock tinha 43 anos e deixou 5 filhos. Um deles, um bebê de 2 anos de idade. O documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública afirma que ela entrou em óbito após ter sofrido agressões.
Na declaração do hospital em que ela morreu consta o mesmo motivo, agressão corporal. O que os médicos passaram para a gente é que ela teve traumatismo craniano, não foi por uma batida só na cabeça, ela teve várias batidas na cabeça, vários pontos de hemorragia, e por causa do estrangulamento deu um AVC hemorrágico nela e foi só se agravando. Teve que amputar uma perna, era para amputar outra perna, a gente, como eles descartaram a chance dela sobreviver, a gente não quis que cortasse mais ela. Nós mostramos o caso aqui no Tribuna da Massa. A minha mãe foi brutalmente agredida pelo meu irmão de 14 anos. Até então, o único agressor que a gente sabe, que a família sabe, é ele. A família diz que depois de apanhar do filho, Marlene ainda ficou na casa por um tempo e depois foi encaminhada para a UPA. Em seguida, ela já foi encaminhada para o Hospital Cajuru, onde foi possível saber que ela estava gravemente ferida. Para mim, isso é um psicopata. O menor de 14 anos foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. A família de Marlene sofre ao ver o filho dela levando uma vida normal, mesmo depois do que ele fez com a mãe. Ele está na casa da avó por parte do pai dele lá, de boa. Veio ali, deu o depoimento dele, o delegado liberou ele. E quem sofre é nós, da parte da Marlene, né? Olha só, gente, nós vamos conversar ao vivo com uma irmã desse menino de 14 anos, para saber qual é a opinião dela sobre tudo isso. Obviamente que o Lucas Rocha vai conversar com ela, vai ter o espaço aqui no Tribuna da Massa. Só que antes disso eu quero falar com o João Gimenez, antes de eu ir para o Lucas, viu, João? Porque o que me chama a atenção aqui é algo terrível que acontece no Brasil. Se esta mãe tivesse batido nesse menino de 14 anos, não seria necessário mandar para o hospital, tá? Vamos entender algo aqui e é real. Se essa mãe tivesse batido nesse menino e tivesse deixado algumas marcas nele, sem a necessidade de enviar ao hospital, deixou algumas marquinhas, sabe o que ia acontecer? Mãe é presa e a criança é levada para o conselho tutelar e a mãe corre o risco de perder a guarda da criança. Imediatamente, perde a guarda da criança. Agora, quando é o contrário, quando é o filho que bate na mãe até a morte, imagina só. Você não pode bater com a tua mãe, minha gente, nem com palavras. Quanto mais um tapinha. Você não faz isso com mãe. Agora imagina socar a mãe até a morte e o menino tá livre, João Gimenez. Eu acho que nós não podemos... Pois não. Não. É aceitável uma coisa dessa? Não, inadmissível, né? Nem aceitável, é inadmissível. Assim, nós não podemos inverter os valores como nós estamos vivendo hoje em dia. O Estatuto da Criança e Adolescente protege esses menores, né, melhor do que a mãe, vamos dizer assim, porque os caras cometem crime, se pode matar, se pode votar, né? Como é que não pode ser penalizado por tal crime? Agora, nessa família, pelo que eu entendi, havia um outro rapaz de 15 anos que vivia com uma mulher dentro de casa também, né? Então, quer dizer, a base familiar é muito importante para que esse tipo de coisa não aconteça. Agora, é a inversão de valores, como você bem disse. É o poste que mija no cachorro, e não o contrário. Nós estamos vivendo tempos assim. É inadmissível e inaceitável. Olha, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que eu sou a favor assim, da punição desse rapaz. Você está dizendo que a mãe deveria ter espancado o filho? Não, eu acho que a justiça deve chegar lá e ser dura contra esse moleque. Ele está solto, é a minha opinião. Quem soca a mãe até a morte tem que ficar na cadeia, esse menino está solto. Vai passar e não fala assim que ele vai traumatizar. Ele é que traumatiza a sociedade brasileira ficando solto, e não o contrário. Nós somos as vítimas e não ele vítima da sociedade. Ele não é vítima das minhas palavras. Se eu falo que esse rapaz é um moleque assassino, eu não estou exagerando e não estou mentindo. Por favor, Lucas Rocha, com você agora, boa tarde, falando ao vivo aqui para o Tribuna da Massa. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa, o programa que viu nesta história algo muito estranho, que estava acontecendo algo muito estranho. Já estamos cobrindo essa história desde a semana passada e eu tenho mais informações exclusivas para o nosso telespectador. Porque vamos lá, este garoto de 14 anos realmente admitiu em depoimento na delegacia que esganou a mãe. E ele, neste momento, não está com o conselho tutelar, está sim com os avós paternos, até onde a gente sabe. Porém, ele não agiu sozinho de acordo com os familiares.
A Jennifer está aqui, a Jennifer é irmã desse garoto de 14 anos e filha também da Marlene. Nós estamos em Pinhais, lá atrás na capela mortuária, está acontecendo neste momento o velório da Marlene, que tinha 42 anos de idade, iria completar 43 daqui a alguns dias. Eu disse que ele não agiu sozinho. Vou perguntar então para Jennifer quem é que deve ter ajudado este garoto então, já que ele era um garoto pequeno, né, um garoto baixo, e não teria conseguido agir dessa maneira sozinho contra a mãe, já que ela foi encontrada com traumatismo craniano e diversas outras marcas de espancamento. Conta pra gente, Jennifer, por favor. Boa tarde a todos. Então, a família, os médicos, a delegacia ainda está em investigação sobre essa situação toda. Mas eu tenho certeza dentro de mim, eu conheço a minha mãe, não conheço essas pessoas que fizeram isso com eles. Realmente desconheço totalmente. Mas o Gabriel, de 14 anos, ele não teria porte e força suficiente para fazer o estrago que ele fez no corpo da minha mãe. Ele não agiu sozinho. Ele não teria frieza total para planejar tudo isso sozinho. Mas agora é que vem o pior. Então, se ele não agiu sozinho, a participação de outras pessoas, de acordo com com os familiares, é notória, é clara. Só que estas outras pessoas não são qualquer um ou parentes distantes, não. Trata-se de mais um filho da Marlene. Mais um filho da Marlene, também menor de idade. É isso, Jennifer? Sim, o meu irmão Guilherme é um dos grandes suspeitos também dessa tragédia enorme que está acontecendo na minha família. Pois ele era muito agressivo já, desde com a namorada, que também é uma grande suspeita, e estava todos eles na casa. Ele era muito agressivo, ele batia nela, ele era autoritário com a minha mãe, ele gritava. Mas como desde então que a família soube disso, somente o Gabriel assumiu o que ele fez. Somente então, o de 14. Vamos se referir a eles como o de 14 e como o de 17, okay, tá? Por favor. Então, somente o de 14 anos assumiu. Admitiu até agora. É Sim. isso? Então, a família não queria expor essa situação até então. Mas a gente, com tudo que está acontecendo, a frieza deles, o óbito da minha mãe, que veio acontecer no dia 29 do 3, 7h40 da manhã, infelizmente, a gente chegou à conclusão que sim, o Guilherme e a Juliana, que é o de 17 e a menina de 15, sim, eles participaram desse crime. É claro que isso é o que a família acha, está sob investigação, mas é impossível. Os médicos já falaram, é impossível o de 14 anos ter feito isso sozinho. Porque ela estava cheia de marcas, né? Sim, ela até tinha com traumatismo craniano, não é? Deu traumatismo craniano, o pulmão dela estava machucado, ela foi esganada. Ela apanhou muito, muito. Seria impossível na casa em que os 4 estavam, eu digo os 4, o menino de 17 anos, a esposa dele de 15 anos, o garoto de 14 anos e a mãe, a Marlene, de 42, que agora está no caixão ali na capela mortuária, uma casa pequena, seria impossível que o menino de 14 tivesse agido sozinho, de acordo com a família, sozinho, sem que os outros tivessem ouvido estas agressões e presenciado essas agressões, não é verdade? Tinha também o meu irmão de 2 anos que ela deixou, infelizmente. É muito triste tudo isso, uma criança inocente que não tem noção de tudo isso que está acontecendo. Então, como eu falei, a casa é uma casa pequena, de madeira, não tem como o de 14 anos ter feito isso tudo, ela não ter dado um grito de socorro. Entendi. Este garoto de 17 anos já tinha batido nela em outras vezes? Já tinha se mostrado um homem violento? Sim, violento, sim. Agora, que ele poderia ter agredido ela, se aconteceu, se já estava acontecendo, ela não abriu para a família. Entendi. Ele se mostrava violento de que maneira? Ele batia na namorada, que morava com a minha mãe e com ele na mesma casa. De 15 anos de idade. 15 anos de idade. Ele gritava muito, ele era autoritário com a minha mãe. Eles discutiam bastante. E até então, por isso que desde o começo a família bate o pé e fala, não, o Gabriel não fez isso sozinho.
Entendi. Na casa anterior que eles moravam em outra casa em que a Marlene alugava, e este garoto de 17 anos já morava também com a mulher dele, de apenas 15 anos de idade. Eu acabei de ter um relato agora há pouco da dona desta casa, que disse que o garoto já tinha presenciado o garoto de 17 anos pegando a menina de 15 pelos cabelos e batendo a cabeça dela contra um muro. É fato isso? Eles te falaram isso também? Eu estava presente quando isso ocorreu. E isso não foi uma, 2 vezes. A gente tentou ajudar, falar que vai chamar a polícia, mas a menina não falava que não ia dar depoimento, Entendi. que estava tudo bem. E me conta o seguinte, ela tinha um esposo, a Marlene tinha um esposo, alguém que convivia com ela? Não, era somente ela e os meus irmãos e a nora dela. Eu não morava junto com ela. Ela nunca tinha relatado alguma outra pessoa que tivesse batido nela, alguma coisa nesse sentido? Não. Ok. Então, neste momento, a família tem convicção da participação destas 3 pessoas. Com certeza, e a família quer justiça. O seu irmão de 14, o seu irmão de 17 e a esposa do seu irmão de 17 que tem 15. É isso? Sim, é isso mesmo. Quando que foi que aconteceram essas agressões? A agressão ocorreu dia 14/3. A minha mãe ficou internada em sofrimento entre a vida e a morte em um leito no Cajuru 2 semanas e 1 dia, lutando para viver. Entendi. Foi amputada a perna dela, os órgãos dela foram parando lentamente, até que ela não suportou todo esse sofrimento e veio a óbito no dia 29/3. Não só ela sofreu, como vocês também devem ter sofrido muito, não é? E sofremos, porque isso a gente vai levar para sempre, pro resto da nossa vida, porque eles mataram a minha mãe. Eu quero justiça. Eu quero justiça, os familiares querem justiça. Agora um detalhe que deixa a coisa mais sórdida ainda passar e mexe comigo de fato e tem a ver com o que você e o João estavam conversando agora há pouco. Este garoto de 17 anos, então, que teria participado do assassinato desta mulher, de acordo com a família, ele completa 18 daqui a 8 dias. É isso? É isso. Daqui a 8 dias ele completa 18. Sim. Mas ele ainda então não pode responder porque ainda não tinha completado esses 18 anos de idade. Neste momento, onde é que ele está? Por favor, Jennifer. Agora, ontem eu acionei o Conselho Tutelar, porque toda a população está revoltadíssima com esse massacre que foi feito com a minha mãe. E eu falei, entrei em contato com o Conselho Tutelar e eu falei, se vocês não recolherem, infelizmente, a população vai linchar. Porque a minha mãe era muito conhecida, era uma pessoa muito guerreira. Querida por muitas pessoas. E muitas disso, a situação dela se percutiu por muito longe. Então, e todo mundo, não só a família, mas todos que conhecem ela, a família, sabem que ele não fez isso sozinho, que todos estavam participando. Então, o Conselho Tutelar, pelo que eu sei, o Conselho Tutelar não quer me dar informações, mas pelo que eu conversei com vizinhos, com o dono da casa onde eles estavam, eles foram recolhidos, o menino de 17 e a menina de 15, para o Conselho Tutelar. Muito obrigado, então, Jennifer. De verdade, os nossos pêsames de toda a família do Tribuna da Massa. Pode contar com a gente nesse momento que é desesperador. Eu sei, eu já presenciei muitas dores de familiares, mas assim, confesso que não lembro um filho matar dessa maneira, 2 filhos matarem dessa maneira. Então, né, de acordo com a família, uma mãe. Realmente, eu não lembrava de ter noticiado algo nesse sentido. De verdade, os nossos pêsames podem contar com a gente, tá ok? Só quero fazer um apelo para a mídia, para todos que estão assistindo. Eu peço que seja feita a justiça, pois a minha mãe tem, como eu falei para você, ela tem um bebezinho de 2 anos que ele vai crescer com as imagens que ele viu na casa, sem a mãe. Ele está sofrendo muito, a gente nem trouxe ele porque não é um ambiente para criança, mas ele vai crescer sem uma mãe. E eu também, o meu irmão mais velho, toda a família vai sentir a falta dela enorme, um buraco que nunca mais vai ser preenchido. A gente quer justiça, porque ela teve uma morte muito cruel, né? Então eu peço, por favor, que a justiça seja feita com todos que fizeram essa crueldade com ela. Tá, então o apelo da Jennifer, que perdeu a mãe, os próprios irmãos, de acordo com ela, teriam sido os assassinos. O de 14 já admitiu na delegacia que teria esganado, ele se referiu somente à esganadura, mas ela também apresentava traumatismo craniano e marcas por todo o corpo de diversas agressões. Voltamos com você, Passaia. Ok, Lucas, obrigado por enquanto. Um dos rapazes, um dos filhos ali dentro, daqui pouco mais de uma semana completa 18 anos de idade.
Por mais que a delegacia investigue esse daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, se for descoberto que esse rapaz também participou da agressão, por ser maior de idade, ele não vai responder como se fosse maior de idade. Pelas leis, se o crime foi cometido quando o rapaz era menor de idade, mesmo sendo maior lá na frente, ele vai responder como um menor de idade. E eu fico imaginando, depois do depoimento da irmã de um dos rapazes, que pode ser que o garoto de 14 anos está colocando tudo nas costas dele, simplesmente para livrar a barra do irmão, que é violento, que já bateu várias vezes na namorada de 15 anos, ok? E que deve ter dito para o rapaz, ó, a pena vai ser igual para você ou para mim. Se você bateu sozinho, bateu junto, vai ser a mesma coisa. Então assume aí, velho. E assume, senão eu vou te bater. Pode ter acontecido isso, nós não temos certeza. Mas eu gostaria muito de pedir para a delegacia investigar esse caso com muito carinho. Eu sei que os investigadores são muito sérios. Eu sei que esse caso já está lá, ó, sendo investigado, mas, por favor, com muito mais carinho. Porque estes menores não podem ficar impunes. Nós temos um garoto de 14 anos que bateu na mãe e que ela morreu por causa dessas agressões, e esse rapaz está livre. Gente, quem bate na mãe até a morte, o que faria com você, cidadão de bem? É isso que eu não consigo engolir. Que mané segunda chance o quê? Segunda chance, sim, dentro da cadeia. Eu sou a favor de uma segunda chance, claro, mas desde que a pessoa pague pelo que ela fez. Gente, você não dá uma segunda oportunidade sem a pessoa pagar pelo que ela fez. O crime não passa da pessoa que o cometeu. Se você matou, você não vai deixar de ser assassino. Tem de responder por isso, tem de ser preso. Esse negócio de o Brasil ficar dando oportunidade para bandido, pelo amor de Deus, Congresso Nacional. Toma vergonha na cara, criem logo essas leis, vocês, deputados federais e senadores. Porque lei no Brasil, minha gente, é feita pelo Legislativo. Mas sabe que você não pega no pé do presidente? Claro que eu pego. Mas lei é feita pelo Legislativo. E cadê as leis que vocês prometeram? Parte do povo brasileiro não sabe disso, principalmente aqueles que não têm muito estudo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Lei no Brasil é feita por legislador. É vereador, é deputado estadual, deputado federal e senador. Nós não suportamos mais isso. Esse crime não vai ser empurrado para debaixo do tapete. Gente, quando os filhos agridem os pais, quando os filhos deixam de ter consideração pelos pais, é porque a coisa está ficando séria. E eu tenho mais uma história nesse sentido. Pasmem vocês, não bastasse o garoto de 14 anos ter matado a mãe com muita violência,